Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! A Sueli vai lembrar dessa música, hein, gente? Ó. Pergunta, Sueli, lembra dessa música? Trauma. Obrigada, Luiz, por ter falado. Lembra, Sueli? Você conhece essa música? Cadê a Sueli? Ela só entrou e não veio aqui, não? Ela só colocou lá para entrar para dizer que entrou. Sueli, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Aí ela queima a cara da professora e fala assim: não, professor, não lembra. Lembra, né, Sueli? Lógico que lembra. Vamos lá, meu povo, minha pova. Tudo bem com vocês? Luiz, o pessoal pegou a denúncia? Nós temos uma aula diferenciada para vocês hoje. Nossa, professor, mas por que uma aula diferenciada? Porque a prof quer passar algumas coisas para vocês que são diferentes. E eu acho que é muito válido a gente fazer coisas diferentes. O que vocês acham? Hã? Vamos lá? Todos conseguiram pegar e baixar aquela denúncia que eu passei no grupo? Vocês sabem por que eu passei aquela denúncia para vocês no grupo? É aquele caso. Qual caso, professora? Aquele caso lá de Araucária, em que o senhor. Sério, não estão ouvindo, gente? Só vocês que não ouvem nesse microfone? Só vocês que não ouvem, tá dando um eco. Vocês querem que a professora use esse microfone dele e ficar. Eu vou assistir minhas aulas depois, eu fico tudo assim. Sacanagem, viu? Sacanagem. Aí vocês nem escutam a trilha sonora. Assim, tá ruim assim? Vocês conseguem entender assim? Sim ou não? Pessoal? Tá dando para ouvir? Pronto. Resolvemos. Já que vocês nunca abrem o microfone de vocês aí, que ruído no fundo, Luiz. Meus cachorros estão nem latindo. Vamos ver se é meu. Se esse ruído é meu. Ok? Porque às vezes esse ruído é de vocês aí. Não sei explicar. É um ruído. Qual que é o ruído? Deixa eu verificar aqui. Eu acho que eu já desconectei o fone, tá? Eu desconectei o fone. Ruído, Luiz. Saiu o ruído? Agora tá top. Isabela, eu sinto que você quer ser vingada da professora, colocando a professora como atendente de marketing todos os dias. Eu sinto. Então, voltando à nossa atividade de hoje. Mas parou, Luiz, o ruído? Ou continua? Porque às vezes é o meu computador que está aqui no ruído mesmo. Voltando à nossa atividade de hoje, eu quero que vocês peguem essa denúncia. Ela foi passada para vocês. Estão com ela em mãos, né? Em mãos. E essa denúncia nós vamos trabalhar ela hoje. O que é essa denúncia? Lembra-se daquele caso
do senhor que entrou lá no supermercado em Araucária e se negou a usar máscara, entrou em luta corporal com segurança, porque o segurança foi tentar retirá-lo do mercado, e daí ele acabou, deu ensejo ao disparo da arma de segurança, e o segurança acabou atingindo a caixa e matando a caixa. Lembram-se desse caso? Aconteceu há menos de um mês, no dia 28 de abril, lá em Araucária. Então, eu consegui a denúncia deles. E eu queria fazer a análise da denúncia com as teorias do nexo de causalidade, porque a gente passou sobre a teoria da imputação objetiva e eu acabei não tecendo, falando sobre ela, mas falando sobre exemplos específicos de cada requisito, mas a gente não viu a aplicabilidade, né? O que eu quero que vocês entendam? Vocês já estão lendo, né? O que eu quero que vocês entendam? Que quando a gente fala de... Ai, Luiz Henrique, meio de penal. Quando a gente fala de situações relacionadas à aplicabilidade da teoria da imputação objetiva, são exceções. Por que eu falo exceções? Porque a regra é que imputação penal sempre vai ser subjetiva, porque eu faço análise da culpabilidade do sujeito. Então, a imputação, ela é subjetiva, fazendo essa análise da reprovabilidade do sujeito, e dentro dessa reprovabilidade, quando a gente já estudou a culpabilidade, a gente já sabe o que é essa reprovabilidade, eu faço essa análise por meio de uma reprovação da conduta dele, e lá no tipo penal, lá na conduta típica, eu faço a análise daquilo que a gente chama de dolo culpa pela teoria finalista da ação, ok? Então, a gente entende que o dolo é culpa, ele é verificado e feita a análise aqui na tipicidade, enquanto a culpabilidade se faz por último, depois de fazer, inclusive, a análise da ilicitude da conduta do sujeito, tá bom? Só que eu falei para vocês que dentro dessas teorias, eu tinha a teoria da imputação objetiva. Então, eu passei 3 teorias para vocês. A primeira teoria, a teoria da conditio sine qua non. Lembram-se da teoria conditio sine qua non? Que é a teoria adotada, no entanto, ela é uma teoria que ela precisa fazer uma adequação para a sua aplicação. Por quê? Porque senão ela vai permitir o regresso infinito no curso, na cadeia de causalidade do delito. Lembram-se disso? Eu quero que vocês peguem lá no nexo de causalidade, no caderninho de vocês, agora, para a gente voltar e rever isso daí, e depois a gente vai fazer a análise da nossa denúncia. Vamos lá? Pegando o caderno de vocês, nexo de causalidade e teorias sobre causalidade, tá? As teorias da causalidade. Todo mundo fazendo isso nesse exato momento. Todo mundo. Pegaram? Acharam? Tá aí muitas folhas para trás, porque já faz tempo que a gente viu. Vocês estão vivos ainda aí? O Daniel não acordou para assistir minha aula? Me fale se o Daniel estava assistindo a aula da professora Tati. Só me falem. Deixa eu pegar aqui a teoria também. Deixa eu pegar aqui. O que eu passei para você? Nossa, o que eu passei para você? Ah, tá aqui. Abre. Denúncia. Pronto. Agora eu já posso fechar o WhatsApp. Pronto. Ah, ele está no estágio. Gente, vocês sempre são assim? Um protetor do outro ou vocês combinam? Às vezes eu fico assim impressionada, como que vocês conseguem
Sempre dá uma desculpa pro colega. Aí tem. Bom dia, Iraci. Seja bem-vinda. Pegaram aí? Acharam já a matéria? Beatriz, Mari, Isabela, Luiz. Deixa eu ver quem mais está aqui. Augusto, Jaque, Sueli, Murilo, Pamela, Wanda. Gente, a Wanda está ao vivo. Que máximo isso. O Vinícius, o Vitor e a Iraci, que acabou de chegar. Lá vem o Luiz, ó. É que ultimamente estamos tendo desculpas sem ter que inventar. Ô, época de exceção, hein? Que situação, hein? Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse viver o que a gente está vivendo hoje. Eu vou falar. Vou parar de falar para vocês que a semana tá difícil, porque todas as vezes que eu falo a semana tá difícil, vem a outra semana e piora. Então eu vou começar a propagar coisas boas para ver se melhora. Ok, babies, vamos lá? Então, dentro das teorias do nexo de causalidade, que são as teorias da causalidade, assim, foi isso que eu pedi para pegar, porque nós vamos fazer uma análise da denúncia, daquele caso do sujeito que lá em... Deixa eu fechar aqui, coisa que não para de vibrar aqui, o meu celular, de tanta encheção de saco. Aquele caso lá em Araucária do senhor que, quando foi adentrar no mercado, ele se negou a usar máscara. Lembra-se desse caso? Era assim. Então, é justamente esse caso que nós vamos estudar hoje, tá bom? Então, eu passei, inclusive, lá no grupo, Iraci, a denúncia dele, tá? Como ele foi denunciado. Mas, para eu conseguir falar deles para vocês, eu preciso necessariamente, primeiro, pensar aqui. Lembrando-se, e sempre colocando na cabeça de vocês, que todo nexo de causalidade que se trata, tudo que se trata de nexo de causalidade, nós temos a teoria adotada pelo nosso código, que é a teoria da conditio sine qua non, ok? E, quando a gente fala de imputação de uma conduta criminal para um sujeito, essa imputação dessa conduta criminal, ela ocorre sempre de forma subjetiva, né? Fazendo a análise da situação de culpabilidade e fazendo a análise da situação dos elementos com relação aos elementos subjetivos lá no tipo penal. Eu acho que é só para você, era assim, todo mundo está chegando atrasado ou não? Então, vamos ali, eu vou falando e qualquer coisa vocês me parem e façam perguntas, tá? Dentro das teorias da causalidade, eu tenho a teoria da equivalência dos antecedentes, que é a teoria da conditio sine qua non, a teoria adotada para dentro do nosso ordenamento jurídico, onde, na aplicação dela, nós fazemos aquilo que a gente chama de um processo de eliminação hipotética, tá? Então, eu tenho dentro da conditio sine qua non um processo de eliminação hipotético para ver se consegue fazer a aplicabilidade dessa teoria da forma correta. E por que se faz esse processo de eliminação hipotético? Para que não haja, dentro dessa aplicabilidade, aquilo que a gente chama de um regresso infinito para a cadeia de causalidade. Então, dentro dessa relação de causalidade, eu retiro as condutas que não estão intimamente ligadas ao resultado, tá? E daí eu imputo somente as condutas que eu tenho ligação direta de um resultado. Então, eu retiro essas condutas que não têm essa relação direta para que ela para que não seja imputado o resultado para pessoas que não contribuíram diretamente para essa conduta. Isso a gente consegue, tá? E também os cursos causais extraordinários, que dentro da teoria da conditio sine qua non, se nós não fizermos essas análises, nós vamos passar, né, desapercebidamente por situações
como, por exemplo, causas e as concausas que podem acontecer e que podem quebrar o nexo de causalidade, fazendo com que o sujeito não fique nesse parâmetro de colocação ali, né? Então, eu tenho essas possibilidades que são colocadas aqui, tá? Lembrando que eu também adoto lá dentro da teoria da conditio sine qua non, a teoria da proibição do regresso de Frank, onde eu não posso retroceder além de limites da vontade que é livre e consciente do sujeito para que ocorra o resultado. Então, eu não posso, por exemplo, ir lá no fabricante de arma e condenar ele, imputar ele a conduta de homicídio, quando, na verdade, a vontade de praticar o homicídio com o uso da arma dele foi de outrem, foi de um terceiro. Então, esse fabricante de arma não pode ter essa imputação relacionada à causalidade, né? Porque houve esse rompimento e eu preciso verificar a vontade livre e consciente. Eu preciso fazer a análise do elemento subjetivo para conseguir entender, né? Se o sujeito quis ou não aquele resultado, porque ninguém que vende arma quer um homicídio específico em si. Ah, professora, mas ele está agindo com dolo. Não, é a atividade dele, né? Uma coisa é você praticar uma atividade regularmente constituída, outra coisa é você não praticar algumas atividades, ok? Igual as pessoas falam assim, ah, mas o traficante, ele quer, ele assume o risco das pessoas morrerem com overdose. Necessariamente não, porque para o traficante, quanto mais viciados morrer, pior é. Parem para pensar. Vai ser pior porque eles não vão ter um respaldo das pessoas, desses clientes que acabam morrendo. Então, eles não voltam para ele. Então, isso vai trazer um prejuízo para ele. Então, isso não condiz com a realidade. E por isso que a gente faz essa análise subjetiva para fazer essa imputação subjetiva. É uma das grandes brigas, inclusive, da análise de culpabilidade, da possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? Que existem vários doutrinadores que defendem essa imputação à pessoa jurídica, e nós, que somos do direito penal mais dogmático, né, frente a uma situação de doutrina, de parâmetros doutrinários, não consegue visualizar uma pessoa jurídica sendo presa, tendo uma imputação. Por quê? Porque a imputação ela é realizada de forma subjetiva, porque não é a pessoa jurídica que tem a vontade livre e consciente de prática de crime, sim a pessoa que está na direção dessa pessoa jurídica. Então, por isso que eu não tenho como fazer uma imputação subjetiva para essa pessoa jurídica que está na prática de crimes, né? Crimes de lavagem de dinheiro, crimes ambientais e assim por diante. Que eu acho que é a única visualização que eu vejo que são crimes econômicos e crimes ambientais que eu tenho visualizado algumas possibilidades de imputação, mas aí realizando algumas situações da imputação objetiva, que é a teoria da imputação objetiva, que nós já vamos ver, tá bom? Então, essa teoria da conditio sine qua non, que está lá no artigo 13 do Código Penal, e traz que todo aquele que deu causa ao resultado deverá responder pelo resultado. Então, se a sua conduta está no decurso, né, na cadeia causal, e ela estiver na cadeia causal, você, consequentemente, deverá responder pelo resultado que ocorreu, independentemente de querer ou não aquele resultado. E por isso que a gente faz essas possibilidades de adequações da teoria da conditio sine qua non, porque ela desconsidera, ela considera somente uma situação causa-efeito, desconsiderando a finalidade da conduta, né, desconsiderando aquilo que a gente coloca como o direito penal finalista, que é a busca da finalidade da conduta do sujeito, se o sujeito agiu consciente, querendo determinada conduta ou não. Então, isso tem que ser feita a análise de forma bem séria até, tá bom? A segunda teoria é a teoria da imputação, a teoria da causalidade adequada, não é da imputação. A da imputação foi a terceira que eu dei para vocês. Na teoria da causalidade adequada, o juiz se coloca no lugar do agente e ele coloca lá no lugar do agente, ele faz uma análise.
eu, como agente, né, ou eu, como vendedor de armas, poderia pensar que o João fosse matar a Maria, né? Havia essa probabilidade, era possível que isso ocorresse, né? Se eu nem conheço o João, nem conheço Maria, como que eu vou prever essa possibilidade? Então, ele faz aquilo que a gente chama de uma prognose póstuma objetiva, fazendo essa análise no momento da conduta, e se esse resultado que foi ocasionado pela conduta, né, era provável possível no desdobramento da cadeia causal, ok? Então, ele faz essa análise, mas não é a teoria adotada aqui. E, por fim, nós passamos à análise da teoria da imputação objetiva, que é a última teoria que nós vimos na época, e eu falei para vocês que essa teoria, na verdade, ela não vem, muitos falam, ela é contraposta à teoria da conditio sine qua non. Não, na verdade, ela não é contraposta. Na verdade, ela vem justamente para complementar a teoria da conditio sine qua non. Ela faz algumas... por quê? Para complementar. Porque ele não considera que o nexo causal pode ser concebido meramente numa relação de causa e efeito, ok? Então, ele não tem como uma relação de causa e efeito. Eu tenho muito mais elementos que eu preciso analisar naquele caso em concreto do que uma simples relação de causa e efeito, até porque o direito não é uma ciência física, né? Eu preciso fazer uma análise valorativa para conseguir ter noção daquilo que está composto na conduta do sujeito, para só então trazer a possibilidade ou não de imputação de uma conduta criminosa para o sujeito, ok? Então, eu tenho algumas situações e ela vem justamente para conter alguns excessos da teoria da conditio sine qua non, ok? Eu tenho essa visibilidade na sua aplicabilidade. Só que até então ela estava sendo aplicada para crimes onde eu tenho empresas como polo, como réu de condutas criminosas, né? Ou denunciadas como condutas criminosas. Então, a gente pode fazer uma imputação objetiva, justamente porque dentro de uma responsabilidade penal da pessoa jurídica eu não consigo realizar aquilo que a gente fala que é uma análise da conduta da empresa, porque a empresa não tem vontade. Quem tem vontade são as pessoas que estão na direção dessa empresa, não necessariamente uma empresa. Oi, Pamela, é uma cerveja, você viu? É uma cerveja branca. Deixa eu tomar cuidado, calma aí. Uma cerveja branca, água. Então, o que aconteceu? Naquele caso, lá em Araucária, eu não sei se vocês lembram, lá em Araucária, um sujeito entrou dentro do supermercado, o chefe de loja pediu para que ele usasse a máscara, ele não quis usar a máscara, se negou, xingou o chefe de loja, chegou até dar um tapa no braço do chefe de loja, alguma coisa assim, ou um tapa no sujeito, alguma coisa assim. O chefe de loja chamou segurança, ele já estava dentro do mercado aí, segurança foi até ele, pediu para que ele se retirasse do mercado, e quando chegou na frente novamente dos caixas ali, eles entraram em luta corporal, né? O senhor acabou indo para cima do segurança, o segurança acabou entrando em luta corporal com ele, até por um despreparo, e eu falo despreparo porque ninguém que faz serviço de segurança está armado, tá? Pode sair atirando dessa forma, você tem que primeiro tentar imobilizar o sujeito, mas o segurança, ele diz que o senhor veio no coldre dele e tentou retirar a arma para ele, e quando tentou retirar a arma para ele, dele, houve esse primeiro disparo, que foi o disparo que acertou a moça, que era chefe de caixa não, era uma das caixas, e estava ali perto, porque estava tentando ajudar o colega, que é o segurança. No entanto, ainda houve um segundo disparo que veio atingir esse senhor, que é
autor hoje dessa, na verdade, ele é autor não, né? Ele é o réu, né? Ele é o denunciado nessa denúncia que eu mostrei para vocês, que eu trouxe aqui para vocês, justamente para que vocês tenham entendido, tá? Lembrando-se que quando eu falo de teoria da imputação objetiva, eu preciso observar 3 elementos que necessariamente devem ser observados para a aplicabilidade da teoria da imputação objetiva. Seja ele ter o sujeito, né, ter o agente que foi causador do resultado, criado o risco proibido, ou seja, criar uma situação proibida que venha trazer esse risco, né? Isso é criar o risco proibido. Então, se ele está agindo de acordo com a norma, ele não está criando risco proibido. A partir do momento que você age de acordo com a norma, de acordo com o que a sociedade espera que você age, aí você está criando aquilo que a gente chama de risco permitido. Se algo vier a ofender você, você tem algumas legitimidades de agir, até mesmo uma possível legítima defesa, para que não seja ofendido um bem jurídico seu. No caso desse senhor, eu não vejo essa possibilidade, né? Porque eu vejo claramente que ele mesmo criou esse risco proibido, tá bom? Estar o resultado na mesma linha de desdobramento causal da conduta, ou seja, a conduta dele de entrar em lesão corporal com o sujeito estava dentro dessa linha causal, né, com o resultado morte da mulher, porque o tiro só houve o tiro em decorrência dessa briga, dessa lesão corporal em que ele estava realizando contra o segurança. Então, eu tenho a conduta dele dentro dessa causalidade, e o agente tem que atuar fora do sentido de proteção da norma, né? Então, o que é atuar fora do sentido de proteção da norma? O sentido de proteção da norma são as formas que a sociedade acha que a gente tem que agir, que as leis impõem que nós temos que agir. Tudo aquilo que vai contrário à norma, a regras sociais, a regras morais, tudo vai estar dentro daquilo que a gente chama do risco proibido. Já tudo aquilo que está dentro dessa forma de atuação, no sentido de proteção da norma, chama-se aquilo que a gente chama de risco permitido. Então, sempre que a gente fala no risco permitido, nós temos que ter em mente que você criar um risco permitido é algo que se coloca numa posição de proteção de uma lei, de uma norma, de uma forma que a sociedade quer que você se comporte. E para isso a gente vai pegar a denúncia agora, para que vocês tenham noção do que eu estou falando também, tá? Deixa eu pegar aqui. Compartilhar. Vocês estão tendo compartilhamento, gente? Estão enxergando? Calma aí. Mover para uma nova janela. Acho que agora fica bom. A professora apanhando aqui. Deixa eu verificar, porque eu preciso ver vocês escrevendo aqui. Parei agora, né? Parou o compartilhamento. Mas é que eu quero compartilhar junto com vocês e eu quero estar enxergando vocês, porque eu preciso ver o que vocês estão falando aqui, né? Agora vai. Agora vocês estão enxergando a denúncia. Então vamos lá, gente. Para que fique claro para vocês, ele foi denunciado por 3 crimes. Qual o primeiro crime? O artigo 268, que é aquele crime. Vou até pegar o Código Penal aqui para ler para vocês. Código Penal 268.
É aquele crime que fala do sujeito que não obedece ordens e põe em risco uma situação de pandemia, tá? Oh. Olha o nome, o artigo. Infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. O que eu preciso que vocês entendam? O artigo 268 é um crime de perigo. Sendo um crime de perigo, ele necessariamente não precisa estar doente, tá? Ou passar a doença para eles consumar. O simples fato dele infringir uma norma de controle sanitário já traz para ele a imputação dessa conduta típica do 268. Isso tem ocorrido muito lá em Paranavaí. O povo é colocado em isolamento, daí o povo não fica em isolamento, daí eles saem. Aí o vizinho denuncia, aí a polícia vai lá no centro da cidade, em volta do centro da cidade, para verificar onde a pessoa está, leva ela direto para a delegacia para formar um termo circunstanciado para resolver o problema, tá? Isso tem acontecido muito, tá? Vinícius, o que você falou? Ah, a gente fala tanta coisa, Vini. Lembra, prof? Abre o microfone, fala aí, meu filho. Eu não lembro o que você falou, a gente fala muita coisa. E você é uma pessoa que quase nem fala, né? Então, a gente já conversou tanto aqui. Então, eu nem lembro do que você falou. É muita coisa. A gente falou de muita coisa. Te perguntei sobre esse artigo e a imputação em relação às máscaras. Então, a questão desse artigo, Vinícius, é porque se é obrigado a usar máscaras, eu sou obrigada a usar, né? Mas isso foi a partir de agora, tá bom? Antes não era obrigatório usar máscaras. Lembre-se bem disso, tá? Não havia obrigatoriedade, havia recomendações de usar máscara, mas não havia obrigatoriedade de uso de máscara. Apenas recomendações, tá bom? Então, aí eu já dei um indício para vocês, mas tudo bem. Vamos lá na imputação objetiva, lá na denúncia? Vocês estão vendo a denúncia aí ainda, né? Então, vamos lá. O Ministério Público, só para que vocês tenham ideia do que é uma denúncia, né? Quando a gente fala de denúncia, eu acho que eu vou abrir um Word aqui, e do Word eu vou explicar para vocês. Que daí eu crio o Word, compartilho a tela dele e vou escrevendo aqui, vocês vão conseguindo entender, tá? Deixa eu compartilhar a tela dele aqui. Oh, meu Deus do céu. Gente, o coisa de vocês também, por que não fica fixada essa barra? Aê, professora, isso é muito ruim de boleia, né? Ó, eu vou colocar aqui só para que vocês tenham noção de como acontece. Em regra, nos crimes, tá, ordinários, que são os crimes comuns, tá bom? Quando a gente fala de um processo criminal, nós vamos ter o inquérito policial. Depois do inquérito policial, vai ter aquilo que a gente chama de portaria. Essa portaria é quando o delegado vai indiciar ou não, tá, o sujeito ao processo. Por exemplo, ele pode ter uma portaria, gente, o delegado, durante as investigações, ele pode decidir que o sujeito não vai ser indiciado, né? Lembra-se o caso do meu cliente que atropelou a lindinha, que eu falei para vocês? Ele nem indiciado foi, tá? Por quê? Porque aqui na portaria, onde eu estou mostrando aqui para vocês, o delegado não indiciou ele, porque viu que não havia indícios de culpa dele no
no crime, né? Até porque a sorte dele ali é que ele não tinha bebido nada, nada, e era um sábado à tarde. Aí ele manda para o MP, e o MP, ele pode decidir por denunciar ou não, né? Nesse caso, é justamente aqui que nós estamos. O MP denunciou, tá? Ele fez uma denúncia que o sujeito, para o sujeito. Como assim, professora? Ele denunciou o sujeito, né? Ele fez uma denúncia e imputou fatos criminosos para o sujeito. E vejam que ele fez uma denúncia de um crime de homicídio culposo. Não. Ele fez uma denúncia de um crime de homicídio doloso, tá? Eles já colocaram ali. Deixa eu verificar. Prof, uma curiosidade, por que movimento 107? O que pode ter de tanta coisa assim antes do processo? Muita coisa, o Luiz, ainda mais casos de clamor público, o advogado acaba juntando coisas, a própria promotoria pede mais diligências para a delegacia faz diligências e manda, tudo isso pode ser colocado, tá? Eu tenho processos que tem 400 e poucos movimentos, tá? Tem processos que estão caminhando desde 1999, que eu entrei no processo, ele tem muita. Deixa eu verificar só um processo aqui que eu tenho, só para mostrar para vocês. Qual movimento que eu estou? É um processo criminal que eu fiz a petição de alegações finais agora. Ó, Luiz, eu estou no 171, movimento 171. Acabei de colocar no processo, a semana passada, as alegações finais com o movimento 171. Tá? Então, é muita coisa. Por quê? Porque lá no processo, esse processo, ele vem com o inquérito policial, né? O inquérito policial, ele vem aqui para dentro e ele acaba adentrando todas as peças do inquérito policial aqui dentro. Ali teve morte, então tem um laudo de necropsia, teve lesão corporal, eu tenho um laudo VML de lesões corporais, eu tenho tudo isso daí que está anexado a esse processo. Tudo que está anexado a esse processo, tá? Então, por isso que ele acaba sendo maior. Então, a fase que nós estamos é essa fase da denúncia, tá? Então, ele foi denunciado, e a partir do momento que ele foi denunciado, o MP denuncia, depois a denúncia vai para o juiz, e o juiz que vai decidir se ele aceita ou não essa denúncia, tá? Pode ser que o MP denunciou e o juiz não aceite por homicídio doloso, tá? Por quê? Porque a gente vive épocas daquilo que se coloca de imposição do direito penal do autor. Casos de clamor público, que traz um clamor muito grande publicamente, eles têm a tendência de desconsiderar o direito penal do fato e levar para o direito penal do autor. Ok? Eu tenho essa tendência básica, tá bom? Vamos voltar lá na denúncia para a gente continuar na denúncia? Então, vocês estão vendo a denúncia aí ou não? Estão vendo só o inquérito policial? A Word. Gente. A Calice, vocês estão escutando também, né? Para a apresentação. Calice! Calice! Vem aqui. Nossa, o vizinho tá mexendo com ela ainda. Vamos lá. Agora vocês estão vendo a denúncia, né? Então, vamos voltar para a denúncia. Olha lá. Aqui é o endereçamento. Toda petição, mesmo sendo do Ministério Público, precisa necessariamente do endereçamento, tá, gente? Aqui é o endereçamento que eu tenho. O endereçamento, ele vai ser destinado à comarca da qual é de competência a tratar, tá? Se o fato ocorreu na comarca de Araucária, o fato ocorreu na cidade de Araucária, Araucária pertence à comarca de Curitiba, tá, gente? Então, ó,
juíza do direito da vara criminal do Fórum Regional de Araucária, comarca da região metropolitana de Curitiba. Então, vamos lá. A cidade de Araucária, apesar dela ter um foro regional, a comarca da região metropolitana de Curitiba, porque ela faz parte da região metropolitana. Professora, onde que eu vou descobrir isso? Lá dentro do Tribunal de Justiça tem como é a divisão de todas as comarcas dentro do Brasil, do Paraná. Por exemplo, Floresta não tem comarca. A comarca de Floresta é aqui em Maringá. Doutor Camargo não tem comarca. Comarca é aqui em Maringá. Tá? A gente não tem nada sem discutir. Paysandu tem? Paysandu tem. Paysandu é aqui em Maringá também. Sarandi tem. Marialva tem. Então, é determinação do Tribunal de Justiça que fala quais são as cidades que são comarca ou não, tá bom? Então, aqui eu tenho a qualificação. Primeiramente, a qualificação das partes. De um lado, o Ministério Público, porque quem tem o direito de punir é o Estado, então é a figura do Estado imputando essa conduta para o sujeito. Do outro lado, é o denunciado, que é o senhorzinho lá que invadiu o negócio, o mercado lá e acabou realizando aquela conduta, tá bom? Então, quando a gente fala em denúncia, gente, o promotor ele sempre troca, ó, fato 1, fato 2 e fato 3, tá? Ele sempre traz e divide a denúncia em fatos, ok? Então, ele tem essa sistemática. Vamos lá no fato 1. E outra coisa, o promotor ele sempre faz descrição minuciosa da conduta, sempre, tá, gente? Sempre. Olha lá. No dia 28 de abril de 2020, por volta das 15h15, nas dependências do estabelecimento comercial denominado Hipermercado Condor, situado na rua Heitor Alves Guimarães, número 800, centro, na cidade Fórum Regional de Araucária, o denunciado Danir Garbosa, com vontade livre e consciente. O que é uma vontade livre e consciente, gente? Nós já estudamos. É análise subjetiva. O que é a análise subjetiva do crime? Cadê vocês? Gente, o que está acontecendo? Sabia o que estava fazendo e queria fazer. Isso aqui nada mais é do que a análise do dolo, tá? É a análise do dolo e da culpa. Você percebeu que ele não falou. Agiu imprudentemente, agiu sem o devido cuidado. Não. Com vontade livre e consciente. Então, quer dizer, ele sabia o que estava fazendo, ciente da ilicitude, sabia que era ilícito e reprovabilidade de sua conduta. Aqui nada mais é do que, análise do tipo penal com análise do elemento volitivo, que é o elemento subjetivo, análise da ilicitude e análise da culpabilidade do sujeito. É tudo aquilo que eu estou ensinando para vocês. Direito, o crime é fato típico, fato ilícito e fato culpável, aqui com a reprovabilidade da conduta, ok? Infringiu determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Aí ele coloca lá, 1. Pandemia ocasionada pelo coronavírus Covid-19. Uma vez que, sem qualquer justificativa plausível, recusou-se a fazer uso de máscara facial para adentrar no referido estabelecimento, conforme estabelecido pelo artigo 6º do Decreto Municipal número 34.459 de 2020, de 17 de abril de 2020. E aqui ele traz o artigo 6º. Vamos ler o artigo 6º, gente? Vocês vão ser advogados, vocês vão ter que ter essa noção. Artigo 6º. Recomenda-se a adoção de máscaras faciais de uso não profissional, máscaras de tecido, em locais públicos visando minimizar o aumento do número de casos. E aí eu pergunto para vocês, há uma recomendação ou uma proibição? O que há? Uma recomendação
ou uma proibição? Recomendação. E a recomendação, ela é algo que você deve seguir ou você pode seguir, se quiser. Pode seguir se quiser. Vocês viram onde já está erro? Quer dizer, se o sujeito gastar um dinheirinho com um bom advogado criminalista, ele já tira o artigo 268, porque não há uma infração de determinação do poder público, porque não houve uma determinação, e sim uma recomendação. Aqui a gente já consegue pedir que não seja condenado pelo crime, porque não se caracteriza os elementos do crime. Ok? Não se caracteriza, porque quando o crime fala determinação, e aqui fala em recomendação, você pode usar até mesmo a interpretações semânticas da palavra, trazendo no dicionário o que é determinação e o que é recomendação, né? Onde determinação é um dever e onde recomendação é um poder agir e não um dever agir, ok? Então, isso a gente pode fazer aqui, tá bom? Só para que vocês já vão dando uma despertada. Então, quer dizer, no fato 1, eu tenho a infração do artigo 268 do Código Penal, que eu acabei de ler para vocês, ok? Aí vem o fato 2. O fato 2 ele é maior, tá bom? Fato 2. No dia 28 de abril de 2020, por volta das 15h15, nas dependências do estabelecimento comercial denominado Hipermercado Condor, situado na rua Heitor Alves Guimarães, número 800, Centro, nessa cidade de Foro Regional de Araucária, o denunciado Danir Garbosa adentrou o referido estabelecimento e logo na entrada foi abordado pelo fiscal de loja, Antoninho Clares Chimaleski Nunes, o qual orientou o denunciado sobre a necessidade de utilizar máscara para ingresso naquele recinto, conforme recomendações sanitárias de âmbito nacional e estadual, bem como um decreto municipal, expedido pelo município de Araucária, medida adotada em razão da pandemia atualmente enfrentada por toda a humanidade provocada por um novo coronavírus, causador do Covid-19. Vindo, ó, vocês viram que tem aqui, ó, né, de novo, uma notinha. Aí eu venho para cá, ele tem o portal Fiocruz, que provavelmente é uma notícia dela, tá vendo, ó? Ele tem uma notícia sobre o coronavírus, tá bom? Então, não é nada que vá mudar a situação, tá bom? Professor, mas eu sempre vou ter que abrir tudo quando eu estiver advogando? Sim, você precisa saber o que está sendo alegado, tá bom? Vindo, inclusive, oferecer-lhe gratuitamente uma máscara de proteção, o que foi negado pelo denunciado, conforme se depende das imagens internas de segurança, em anexo. E termo de depoimento de movimento 1.7, momento em que o denunciado Danir Garbosa, de maneira totalmente ríspida e desproporcional, disse o seguinte ao senhor Antoninho: enfie no cu essa merda. Você não sabe com quem está falando, conforme o termo de depoimento, movimento 1.7. Ato contínuo, aproveitando-se da distração do fiscal Antoninho, o qual falava com a gerência do local via rádio, vídeo imagens e anexa, o denunciado adentrou ao local empurrando um carrinho de compras, sendo que, quando Antoninho percebeu e tentou interpelá-lo, novamente encostando em seu braço, o denunciado Danir Garbosa, dolosamente, plenamente consciente, olha lá, agora ele já falou dolosamente, ó, direito, fato típico, com análise do dolo da culpa, fato ilícito, com a plena consciência da ilicitude e reprovabilidade da conduta fato culpável, ok? Novamente, análise do fato típico, ilícito e culpável. Com vontade de lesionar, desferiu um soco que atingiu a face de Antoninho Clares Chimaleski Nunes, causando-lhe as seguintes lesões corporais: edema e hiperemia na região pré-auricular e mandibular direita, né? Por aqui, mais ou menos, tá? Por aqui, ó, né? Porque aqui é auricular, então deve ter sido aqui, ó. Ele deve ter dado um tapa, né?
ou um soco e acertou aqui por aqui, tá bom? Sem lesões, cortes ou esquimose, porém com dor à abertura bucal, quer dizer, ele sentia dor quando ele falava assim, ó, quando ele abria a boca, tá? E palpação externa e interna na parede bucal e gengival direita, né? Então, quando ele fizesse assim, ou tocasse pelo lado de dentro, ele sentia dor aqui, tá? Conforme consta no auto de constatação de lesões corporais, atestado médico juntados no movimento 55.1. Fato este que fez com que a vítima viesse a cair no chão, conforme se vê as imagens no circuito interno do movimento 1.20. Diante daquela situação, a vítima, Antoninho, então solicitou apoio via rádio, sendo atendida por William Pinheiro Soares, segurança do local, que imediatamente se dirigiu até o corredor onde encontrava o denunciado e, lá estando, perguntou a Danilo Garbosa se poderia ajudá-lo em algo. Momento em que o denunciado veio a ofender sua honra subjetiva ao dizer: pronto, veio esse guardinha de merda, conforme o termo do interrogatório. Para que vocês tenham noção, o que é honra subjetiva? Dentro dos crimes contra a honra, nós temos a figura da calúnia, difamação e injúria, ok? A calúnia é quando você imputa falso fato criminoso a alguém, tá? É um crime que você está imputando falsamente para a pessoa. Esse crime tem que ser um crime determinado. A difamação é quando ofende a honra objetiva do sujeito, ou seja, é a visualização daquilo que como eu posso colocar para vocês, deixa eu pensar aqui, aquilo que a sociedade pensa dessa pessoa, então ela vai atingir uma honra objetiva dessa forma, e honra subjetiva quando você atinge o íntimo da pessoa com um crime de injúria. Então isso quer dizer que ele teve um crime de injúria também, mas não foi denunciado pelo crime de injúria, porque o crime de injúria é um crime de ação penal privada, então eu preciso necessariamente de uma queixa-crime, tá? Exemplo desses três crimes, Wanda. Então, vamos lá. Calúnia. Vou te usar como exemplo, Wanda. Você pediu, eu acho injusto eu usar outras pessoas como exemplo. Vou te usar como exemplo. Como eu não tenho mais o João trabalhando aqui na minha frente, eu já estou abandonada por aqui, eu vou ter que te usar. Calúnia. Quando eu falo que a Wanda é uma ladra, porque ela já roubou a minha caneca, imitação da Marília Mendonça. Vocês viram que eu imputei, roubou não, né? Furtou. Vamos lá, vamos usar o termo correto, né, professor de Direito Penal. Porque roubo, ela tem que ter me empurrado, tem que ter empregado violência. E furto, ela não emprega violência. Então, Wanda, você viu que eu coloquei na tua pessoa uma conduta criminosa, que foi furto, e eu especifiquei essa conduta. Eu não falei assim, você é uma bandidinha, ok? Porque eu falar que você é uma bandidinha, eu não estou ofendendo por meio da calúnia, ok? Eu posso estar te ofendendo socialmente ou intimamente. E daí eu saio da figura da calúnia e posso passar tanto para difamação quanto para injúria. Difamação. Eu vou chegar, uma empresa me liga e fala assim, olha, eu estou com uma aluna sua aqui, uma Wanda, né? Wanda Gomes, você conhece? Nossa, Wanda Gomes. A Wanda Gomes é uma folgada. Ela não faz nada. Nem direito ela faz. Ela finge que faz direito, reprovou, né? Péssima pessoa, vive arrumando encrenca dentro da sala. Ela não é uma pessoa adequada para sua empresa. Quer dizer, eu saí da figura de calúnia e fui para uma situação em que eu estou acabando com a sua reputação social, não estou? Aí é difamação. Sempre que eu vou atingir a reputação social da pessoa, é difamação. Ok? Ok, Wanda?
certo? E daí, quando eu mexo com essa reputação social, eu estou atingindo a sua honra objetiva, tá? E daí eu tenho a injúria. Por exemplo, eu falar, posso até falar para outras pessoas, a Wanda é uma safada, vive pegando homem casado. Isso é errado? Moralmente é errado. Moralmente, mas não é, né? Só que você saber que eu falei isso para você te ofende. Ok? Te ofende. E se está te ofendendo, está te ofendendo subjetivamente. Aí eu atingi a sua honra subjetiva. Aí eu saí da figura de difamação e fui para injúria. Ok? Então, essa é a diferença básica entre calúnia, difamação e injúria. Ok? Vamos ver se ela escreve aqui de novo. Entendeu? Não, é porque eu coloquei para você, Wanda, aquilo que eu me sentiria ofendida, né? O que eu vou me... Porque, olha, Wanda, por exemplo, eu já tive, Letícia Biscatti. Foda-se, ninguém precisa saber da minha vida, entendeu? Agora, falar algumas coisas que vai trazer uma situação para você é outra, entendeu? É isso que eu penso. Eu ia falar que você saía beijando todo mundo. Beijava 3, 4 por noite. Seria melhor, né? Do que falar de homem casado. Vamos lá, gente. Voltando aqui para a nossa denúncia. Conseguiu entender? O importante é você entender. Conseguiu entender? Desconsidera o exemplo. A próxima vez eu uso o Vinícius de exemplo, já que ele está quietinho aí, tá bom? Vinícius, você é o próximo, tá? Se prepara, ok? Vamos voltar lá para a denúncia. Epa! Vamos lá. O Vinícius é um homem casado, mas é aí que tá. Por isso que vai ser melhor para usar. Tá bom? Vamos lá, gente. Até me perdi onde eu estava aqui. Honra subjetiva aqui, né? Ó, pronto, vem esse guardinha de merda, conforme termo de interrogatório no movimento 1.1. É justamente aqui, tá bom? Vamos lá. William, então, solicitou ao denunciado Danir que o acompanhasse até a saída, eis que não usava máscara. Ocorre que, quando já estavam próximos à porta, em frente ao balcão do crédito e do caixa, o denunciado Danir Garbosa, no inopino, investiu de inopino, né, de repente, sem que o outro esperasse. Investiu contra o William, desferindo-lhe socos e tentando arrebatar a arma de fogo que o segurança portava. Estando no momento da agressão perpetrada pelo denunciado, ainda no coldre e protegida por ambas as mãos do segurança William Pinheiro Soares, conforme se vê das imagens gravadas pelo circuito interno do estabelecimento. Eu, Letícia, né, eu assisti, depois eu pesquisei, né, e não achei na internet. O que eu queria? Eu queria poder pegar na internet para ir assistindo devagar, sabe? Pegando para mim verificar isso. Somente o policial que teve esse acesso a essas imagens, que conseguiu passar por uma câmera lenta e determinou sobre uma câmera lenta para a gente verificar, que vai dar a noção se realmente ele foi em cima para pegar a arma ou não, tá? Porque ali foi tão rápido o que eu vi que eu não achei, tá? Eu não vi que ele foi para cima para pegar a arma. O que eu vi foi que ele foi para cima, bateu, o sujeito caiu em cima da televisão, tá bom? Então, assim, nas mesmas circunstâncias, foi aqui que eu parei, né? Assim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas acima, em ato contínuo, o denunciado Danir Garbosa, dolosamente, plenamente consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com vontade de lesionar, o dolo de novo, investiu contra a vítima William Pinheiro Soares, nele desferindo uma sequência de socos, vindo a provocar as seguintes lesões corporais. 1.
Discreto hematoma subgaleal em região parietal esquerda, medindo 2,5 centímetros por 1 centímetro nas suas maiores dimensões. 2. Escoriações vermelhas localizadas em A. 2 em região frontal à esquerda, medindo inferior 1 centímetro por meio centímetro, 1 centímetro por meio centímetro nas suas maiores dimensões, e a superior medindo meio centímetro por meio centímetro nas suas maiores dimensões. B. Região posterior da falange distal, do quinto dedo da mão direita, medindo meio centímetro por 3 milímetros nas suas maiores dimensões, conforme consta no laudo de lesões corporais juntados. Viu, Luiz? Aqui só a juntada de laudos corporais foi em movimento 55. Para pensar. Ocorre que tais agressões perpetradas pelo denunciado Danir fizeram com que o segurança William caísse sobre um televisor que se encontrava em exposição no estabelecimento e, aproveitando-se da situação, o denunciado continuou agredindo William, que, para se defender da injusta agressão que sofria, efetuou um disparo de arma de fogo. Então, vamos lá. Primeiro, ele fala que o sujeito tentou tirar a arma, né? E depois ele fala que ele agrediu ele, eles caíram em luta corporal. Não, Augusto. Eles caíram em luta corporal e aí o sujeito começou a bater, e o segurança teve que atirar, né? Efetuou um disparo, ó. Para se defender da injusta agressão que sofria, efetuou um disparo de arma de fogo que acabou atingindo a vítima, Sandra Maria Aparecida Ribeiro, funcionária do hipermercado Condor, consoante se vê das imagens do circuito interno dos movimentos 1.21, a qual se aproximava para auxiliar William. Vamos lá. 5. Arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver calibre 38, marca Taurus, com capacidade para 6 munições, a qual foi devidamente apreendida, conforme a apreensão do movimento 1.11, estando por ocasião da apreensão com 4 munições intactas e 2 estojos deflagrados em seu tambor, tá? Então, a gente tem essa possibilidade de verificar aquilo que está ali. Aí ele vem aqui, ó. E não obstante o primeiro disparo, o denunciado Danir continuou agredindo William com socos e segurando sua mão, tentando arrebatar-lhe a arma de fogo, culminando com o segundo disparo que atingiu o denunciado, conforme prontuário médico, juntado ao movimento 69.14, fazendo com que, somente então, o denunciado Danir cessasse as agressões e deixasse a loja, correndo em direção ao estacionamento. Vide imagens externas anexas. Então, parem para pensar, gente. Olha a situação que aconteceu. Houve 2 disparos de arma de fogo. O sujeito, na verdade, o segurança, ele caiu, né? E esse foi o momento em que ele se impossibilitou de fazer toda a mobilização. Mas ele, como segurança, ele tem preparo técnico para fazer essa mobilização. A arma, ela é utilizada para último recurso. No entanto, no afagar do movimento, ali no calor da emoção, ele acabou fazendo o quê? Ele acabou fazendo o disparo. Não é isso que está falando ali? Ele acabou realizando esse disparo. Então, parem para pensar a situação que aconteceu, tá? Pensem na situação que houve, para que vocês consigam delimitar o problema. E daí, por fim, na denúncia, então, assim, eu tenho no fato 1, o artigo 268, e aqui no fato 2, se vocês perceberem, eu tenho 2 lesões corporais. A primeira lesão corporal foi contra o chefe de loja lá, que estava lá na frente, e depois contra segurança, ok? Vamos continuar lá. Continuando. Que é o fato que nos interessa, que é o fato 3, né? Fato 3. No dia 28 de abril de 2020, por volta das 15h21, nas dependências do estabelecimento comercial denominado Hipermercado Condor, situado na rua Heitor Alves Guimarães, o denunciado Danir Garbosa, diante da situação narrada no fato 2, levou a efeito uma conduta criadora de um relevante risco proibido, produzindo um resultado jurídico. Vamos lá? O que é isso?
teoria da imputação objetiva. Aquele que cria o risco proibido, ele pode ter a imputação objetiva da conduta da sua conduta por ter sido causadora do resultado. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, a teoria da imputação objetiva, ela foi adotada aqui. Para quê? Para trazer a possibilidade de homicídio aqui. Vamos terminar. Vez que, plenamente consciente de que sua conduta consistente em investir e agredir fisicamente um segurança armado poderia causar legítima reação deste, provocando o resultado lesivo que efetivamente veio ocorrer, porém priorizando sua conduta ilícita ao resultado fatídico que sobreveio o resultado da morte da vítima Sandra Maria Aparecida Ribeiro, e deu causa ao disparo de arma de fogo apreendida nos autos movimento 1.11, efetuado por William Pinheiro Soares, que acabou atingindo a vítima Sandra Maria Aparecida Ribeiro, funcionária do hipermercado Condor, provocando os ferimentos descritos no laudo de exame de necrópsias, no movimento 56.5, quais sejam: ferimento com orla de escoriações e enxugo compatível com orifício de entrada, e de projeto de arma de fogo em região supraclavicular direita, tá? Ferimento de aspecto irregular com bordos revestidos compatível com orifício de saída de projétil de arma de fogo em região paravertebral torácica à direita, tá? Então, ele saiu aqui embaixo, região paravertebral torácica à direita, tá? Os quais, por sua natureza e sede, foram causa eficiente da morte da vítima, Sandra Maria Aparecida, por hemorragia aguda, consequente à lesão em artéria aorta transversa por ferimento por projeto de arma de fogo. Então, o que ela morreu? Ela morreu de hemorragia interna, porque a arma atingiu a aorta, né? A arma não, o projétil atingiu a aorta, e por isso que ela acabou vindo a óbito em decorrência disso. Qual que é o resultado normativo? O resultado normativo, que é o resultado jurídico, é a morte da sujeita. Ela morreu. E por que eles ligaram, né, a conduta dele a isso? Aí eu volto aqui na teoria da imputação objetiva e vamos lembrar. Para a aplicação da teoria da imputação objetiva, eu tenho que ter criado o risco proibido, o sujeito criou o risco proibido na conduta de lesão corporal. Então, quando ele tem uma lesão corporal, ele entra em luta corporal com o sujeito, ele criou esse risco, ok? Na tentativa de tirar, né? Porque vocês viram que deixou claro que ele estava, em tese, tentando tirar o revólver dele, ok? O resultado deve estar na mesma linha de desdobramento causal da conduta. Então, eu tenho o resultado morte na mesma linha de desdobramento causal da conduta. E o agente tem que atuar fora do sentido de proteção da norma. Ele tem que estar fora do sentido de proteção da norma, ok? Ele estava atuando dentro do sentido de proteção da norma? Não, porque a conduta dele já estava ilegítima desde a hora que ele entrou, que ele começou a xingar, né? Não, a sociedade não espera que uma pessoa, quando é interpelada e fala, olha, uma recomendação, então o mercado não está deixando, está proibindo a entrada de pessoas que não têm a máscara, inclusive estamos oferecendo a máscara. E a sociedade não espera que uma pessoa que, quando é interpelada pelo uso de uma máscara, ainda mais no momento de uma situação de epidemia ou de pandemia mundial, conforme nós estamos vivendo, fosse agir dessa forma. Então, ela não estava dentro do âmbito de proteção da norma. A conduta dele já estava ilegítima desde a primeira agressão que ele fez ao chefe de caixa ali. Então, por isso, eu trato ele aqui e coloco ele aqui dentro, imputando a ele um homicídio doloso, tá? Então, vamos voltar lá para verificar o que ela coloca lá, ó, tá? Conforme se apurou no momento dos fatos, a vítima Sandra encontrava-se próximo ao denunciado e ao segurança William, com o intuito de inocentemente auxiliar seu colega de trabalho William, que era furiosamente agredido pelo denunciado Danir, acabando por ser alvejado por um disparo de arma de fogo. Assim agindo, praticou o denunciado Danir Garbosa as condutas típicas do artigo 268, que provavelmente isso aqui ele vai conseguir tirar, ok, gente? Artigo 129, caput do Código Penal,
Lembrando que é o artigo 129 por 2 vezes, tá bom? E o artigo 121, caput do Código Penal, que é o artigo de homicídio. Vejam que o homicídio é um homicídio simples, tá? E a lesão corporal também é uma lesão corporal simples. Eu, como advogada, qual a primeira coisa que eu faria nesse processo? Analisar o depoimento dessas vítimas da lesão corporal. Essas vítimas, se elas não prestaram depoimento com o advogado, que eu acho que é muito, muito difícil, porque é um hipermercado que houve a morte de uma funcionária, então parem para pensar na responsabilidade. Possivelmente esse sujeito já foi prestar depoimento junto com o advogado, mas, como advogada, fazia essa análise do depoimento para verificar se houve essa representação. Se não houve, eu ficaria quietinha. Por quê? Porque o crime do artigo 129 caput, que é o crime de lesão corporal leve, o crime de lesão corporal leve, gente, é um crime de ação penal condicionado à representação. E eu preciso necessariamente de representação da vítima. Se em 6 meses da data do fato a vítima não representar, eu tenho a decadência, tá? Então, o sujeito ocorre a decadência e vai ter essa possibilidade de decadência nessa possibilidade, tá? De não seguir, tá bom? Eu tenho essa possibilidade. E é um crime também, né, que eu tenho que ter provas, apesar que eu tenho o laudo do DML. Dificilmente ele não representou ali, tá, gente? Dificilmente, porque o advogado deve tê-los instruído muito bem para que eles viessem ali e fizessem toda a forma que deveria ser feita, toda a situação que deveria ser feita ali da forma adequada, tá? Então, eu tenho a possibilidade disso para que vocês entendam. E lembre-se que aquilo que foi colocado aqui, tá? Aí, vou novamente compartilhar aqui. Isso aqui, ó, é a tipificação da conduta, tá? Todas essas condutas foram tomadas com um concurso de crimes, tá bom? Qual concurso, professor? Concurso material, concurso ou concurso formal de crimes, porque nós temos tanto concurso material quanto concurso formal de crimes, tá? O artigo 69 fala do concurso material, que é quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela, ou seja, primeiro a reclusão e depois a detenção, ok? E quando a gente fala de tipificação, gente, o que vocês precisam saber da tipificação, né? E é algo que é importante vocês saberem. Na OAB, sempre que falar de tipificação de conduta, é essa forma que vocês vão fazer, tá? Vocês precisam necessariamente aprender a fazer essa forma, tá bom? Sobre essa forma, tá? Então, sempre que a gente falar, né, daquilo que eu estava colocando aqui dentro para vocês, relacionado a uma situação de crimes de tipificação, vocês precisam necessariamente colocar aquela tipificação. Professora, mas e se for para responder um problema? Façam a tipificação. E eu vou começar a cobrar de vocês isso. Por quê? Para que vocês se acostumem a fazer isso quando estiverem comigo. Tá bom? Para que vocês se acostumem a fazer isso. Ok? Alguma dúvida, gente? Pessoal? Alô, alô, W Brasil? Estão aí ainda? Estão vivos? É prática, né, filho? Quando vocês vê prática, né? Olha o sangue dos olhos correndo de vocês aqui, ó. Só dos olhos.
É prática, é uma forma de vocês entenderem a prática, como que ocorre. Ah, professor, mas o que vai acontecer agora? Bom, o Ministério Público denunciou, foi para o juiz, tá? O juiz vai pegar essa denúncia, vai verificar todos os elementos de autoria e materialidade e vai decidir se ele recebe essa denúncia ou se ele pede essa emenda, ou se ele pede para fazer novas diligências e assim por diante, ok? O juiz mesmo faz isso. Ele recebendo a denúncia, o que ele faz? Ele imediatamente cita o sujeito para que ele apresente a defesa preliminar, ou também chamada de resposta-acusação, ok? Na resposta-acusação, gente, em regra, quando não é fato absolutório, né, quando não é algo absolutório, de absolvição imediata, o advogado, ele esconde os parâmetros para alegar absolvição por determinados crimes, porque ele vai apresentar só lá nas alegações finais. Então, daí vem resposta-acusação, audiência de instrução, e depois da audiência de instrução, eu vou ter a abertura para prazo de alegações finais para o Ministério Público. O Ministério Público apresenta, e imediatamente após, eu apresento as alegações, o advogado apresenta as alegações finais para conseguir trazer os indícios que estão ali. Um detalhe muito importante que vocês precisam saber: se a denúncia for aceita como um crime doloso contra a vida, aí eu fujo da competência do juízo criminal comum e vou para o tribunal do júri, tá? Pessoal, mas o tribunal do júri, ele tem fases diferenciadas, é basicamente a mesma fase que eu acabei de falar para vocês. A diferença é que ali na sentença, depois das alegações finais, o juiz vai pronunciar ou impronunciar o réu. Se o juiz pronunciar o réu, aí ele acolhe que houve um crime doloso contra a vida e manda o réu para o tribunal do júri, tá? E daí, mandando o réu para o tribunal do júri, gente, o que acontece quando eu falo do mandando o réu para o tribunal do júri? Ele vai puxar para si a competência dos outros crimes. Então, lesão corporal vai ser julgado no mesmo tribunal do júri, e o 268 também vai ser julgado dentro do tribunal do júri, tá? Então, aí que é o problema. Porque se ele for para o júri, a gente sabe que o júri é direito penal do autor, né? Principalmente em casos de clamor público como esse caso, né? Em que houve totalmente uma medida totalmente legítima e desmedida dele, vai trazer um clamor público imenso, ok? E daí a gente sabe a briga que dá dentro do tribunal do júri isso, né? A gente imagina a briga que dá dentro do tribunal do júri isso, ok? Alguma dúvida, gente? Tem alguém com dúvidas? Pessoal? Se não estão com dúvidas, eu vou passar para a aula, tá? Eu achei importante porque eu achei, foi a imputação objetiva no crime de homicídio, tá? Isso quer dizer, lembra que eu falei que somente a doutrina e a jurisprudência, que também é dividida, tá? Nem todo mundo adota, mas isso prova que a gente já está vendo a adoção da imputação objetiva dentro do crime de homicídio e não só em crimes realizados como pessoa jurídica, tá bom? Estou procurando aqui um negócio para vocês, e eu acho que eu falei uma coisa errada, mas eu vou verificar aqui, que eu não lembro, processo, prazo decadencial para oferecimento da queixa ou da representação decadencial. Eu não estou achando aqui no CPC. Depois eu vou verificar aqui e mando para vocês, porque para mim era o artigo 40 e pouco. A denúncia deverá conter exposição do fato criminoso, tal. A queixa poderá ser dada, também nem sei se isso não mudou, né? Ação penal privada poderá ser ditada pelo MP a quem caberá, quando o MP
prazo, tá? A queixa contra qualquer autor. Só deixa eu ler aqui e já falo com vocês. Não tem. Mas aí eu vejo, e daí se eu falei essa informação errada, eu falo para vocês, tá? Eu acabo retrucando aqui e falo para vocês, que é uma coisa que me deu, que eu fiquei agora bem, mas bem na dúvida, né? E como é processo penal, gente, ai, como eu odeio processo penal. Aí já mistura com os prazos decadenciais que eu tenho na minha cabeça de outros crimes, aí vocês já viram de outros crimes, não, de outras áreas, da área civil, aí eu já fico na dúvida, tá? A queixa-crime, eu sei que tem esse prazo decadencial de 6 meses, tá, gente? Queixa-crime, ela é oferecida para os crimes de ação penal privado. Por exemplo, crime de injúria, difamação, calúnia, é ação penal privada. Elas precisam de um, como que eu posso falar? Uma peça jurídica, que é a queixa-crime, para se dar e se iniciar essa ação, ok? Se não se iniciar, tá? Ela vai acabar não acontecendo, tá? Para lesão corporal, não achei, gente, aqui. No Código Penal, no artigo 38. Calma aí. É isso mesmo, gente, artigo 38, achei. Então, eu falei certo. Deixa eu ver aqui o artigo 38 e já falo para vocês. Artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá o direito de representação, direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado o dia em que vier saber quem é o autor do crime, ou no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Parágrafo único, verifica-se a decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo, nos casos do artigo 24, parágrafo único e 31 do Código de Processo Penal. Então, eu não falei nada errado mesmo. Sabe quando você fala, eu falo assim, gente, mas será que eu estou passando informação errada? Porque, não, tanto nos crimes de queixa, tá? Sempre que vocês lerem, esse crime se processa mediante queixa, é crime de ação penal privada. Esse crime se processa mediante representação. Crime de ação penal pública condicionada à representação. E os crimes que são condicionados à representação e os crimes que são de queixa, eles têm essa regra geral, com algumas exceções, tá? Que é relacionado aos 6 meses de prazo decadencial. Se passou 6 meses e eu não fiz nada, não vou ter esse direito mais de processar o sujeito em decorrência de ter decaído o meu direito, ok? Certo, gente? Alguma dúvida? Que tchau, gente? Como assim, tchau? Como assim, tchau? Vocês são doidos, é? Não tem nada de tchau ainda, não. E, como ainda não é sexta-feira, mas... A gente já tá sextando, gente! Beijo para todos vocês. Faltam 4 minutos para finalizar a aula. Não vou iniciar a nossa correção, tá bom? Estude direito penal. Beijo no coração e até mais. Morrendo de saudade de vocês. Estou com S de saudade.
Traga mais casos. Vou trazer. Pode ficar tranquilo. Vamos fazer análise também de outros instrumentos que estão dentro do processo penal. Então, conheci de saudade, hein? Morrendo de saudade de vocês.